Então, dando continuidade à nossa aula online, sobre umas considerações sobre o atletismo. Nós temos que o atletismo é uma das primeiras modalidades esportivas, né, que se praticava desde os homens primitivos, porque se baseava nos movimentos naturais de saltar, correr e arremessar. Então, desde das épocas antigas, né, do homem primitivo, que já existia essa noção, né, desse esporte. As principais provas, né, do atletismo são, eu já falei anteriormente, mas vou dar uma recapitulada para vocês entenderem melhor. As corridas, nós temos as corridas rasas, de revezamento e com obstáculo. As corridas são rasa, de revezamento e com obstáculo. Salto. O salto, nós temos o salto de altura, nós temos o salto em distância e nós temos o salto com vara. Salto com altura, salto em altura, em distância e salto com varas. Nós temos também os arremessos, né? O arremesso de peso, o arremesso de dardo, o arremesso de disco e o arremesso de martelo. Recapitulando os saltos, né, de altura, em distância e com vara, os arremessos de peso, de dardo, de disco e de martelo. As provas do atletismo podem ser executadas em dois tipos de prova: prova de pista e prova de campo. Nós temos as provas de campo e as provas de pista. As corridas com obstáculo rasas, né? Nós temos as corridas de revezamento, nós temos o salto em altura, salto em distância, como falei anteriormente, né? Salto com vara, os arremessos. Então, é só recapitulando aqui, né? Os arremessos de disco, de dardo, né? Como eu falei antes, é uma prática esportiva bem antiga, que é conhecida como esporte base. Isso porque suas modalidades compreendem os movimentos mais comuns para as pessoas desde a antiguidade. Como eu falei lá anteriormente, né, que desde os homens primitivos já existia essa questão aí, esse pensamento desse esporte, né, a corrida, o lançamento e o salto. Trata de uma prova de resistência muito importante. É o principal esporte olímpico, conforme expressa a frase que circula nesse meio. Os Jogos Olímpicos podem acontecer apenas como atletismo, nunca sem eles. É o principal esporte, é o atletismo. Então, nos Jogos Olímpicos, jamais, nunca vai acontecer sem o atletismo, que é um dos esportes mais importantes que existe nessa categoria. As provas do atletismo são realizadas, eu já falei, nos estádios, né, no campo, em montanha também, na rua, que é a maratona. A pista do atletismo oficial deve ser feita com piso sintético e precisa ter 8 raias, cada um medindo 1,22 metros de largura. Então, as raias são aquelas marcas que ficam onde o atleta não pode pisar fora dela. Tem que pisar, não pode pisar, fica entre ela, não pode sair, não pode pisar fora. Se pisar fora da raia, ele é desclassificado. O atletismo, como eu já falei, surgiu na Grécia Antiga, né? Um esporte da Grécia Antiga, que surgiu no ano de 776 a.C. Já pensou? Bem antigo, né? Que na primeira Olimpíada foi realizada na cidade de Olímpia. Então, nós somos chamados, os gregos, né? Um vencedor da prova, chamado de Coroebos, né? Cujo percurso tinha 200 metros. Então, Coroebos fez um percurso de 200 metros e ele foi o vencedor. Foi o primeiro vencedor das Olimpíadas do atletismo. Esse grego chamado Coroebos.
Nós temos também o formato moderno do atletismo, dado no século XIX, na Inglaterra, conta com as seguintes provas oficiais: corridas rasas com barreiras e com obstáculos. A marcha é atlética, revezamento, saltos, né? Em cada uma dessas provas há um total de modalidades, de 20 modalidades diferentes. Tais modalidades se diferenciam, por exemplo, pelo tamanho do percurso e equipamento utilizado, né? Cada modalidade tem suas especificidades, né? Cada uma é diferente da outra. Cada uma tem sua... são diferentes entre si. O atletismo é uma modalidade cuja responsabilidade está a cargo da Associação Internacional da Federação do Atletismo, que foi fundada no ano de 1912, né? No ano de 1912, em Londres. O esporte está entre os favoritos para os ingleses. Os ingleses gostam do atletismo, viu? No Brasil, a organização das competições está a cargo da Confederação Brasileira do Atletismo, CEBAT. Essa organização que organiza, né, controla o atletismo no Brasil. No mundo, é a AIF, né, que controla o atletismo. Já é outro órgão que controla, diferente desse. Então, é assim, um esporte bastante discutido, né? No Brasil não se pratica tanto, né, o atletismo, mas é bastante conhecido. Não tem muito investimento, então o atletismo ele geralmente acontece mais onde os países têm um poder aquisitivo melhor, que possa investir nessa categoria. Como vocês viram lá, anteriormente já falei sobre a questão das provas de revezamento, né, entre para cada 2 gêneros. São realizadas entre equipe com 4 atletas. A regra é cada atleta faz 1/4 da prova e ao fim do seu percurso o atleta entrega um bastão para o seu seguinte, para o outro atleta, né, nessa prova. O salto pode ser feito em 2 modalidades, o salto vertical e o salto horizontal. As provas de salto vertical compreendem salto em altura. Salto em altura, né? E salto com vara. De acordo com a regra, no salto de altura, os atletas correm e saltam de costas sobre uma barra horizontal. No salto com vara, o comprimento da vara mede de 2,8 a 3,4 centímetros, tanto para homens como para mulheres. Para realizar, os atletas correm 20 metros e, tomando impulso com uma vara flexível, salta sobre uma barra. O objetivo não é derrubar o sarrafo, nome dado à barra. Então, o sarrafo é aquela barra que ele tem que saltar. As provas de salto horizontal compreendem o salto em distância ou de comprimentos do salto triplo. No salto em distância, os atletas correm e saltam quando chega a marca estabelecida no chão. A areia fica a marca para medir a distância obtida. No salto triplo, o atleta dá 2 saltos antes do salto final na caixa da areia, né? Dentro das provas de arremesso e lançamento, existem os seguintes tipos: lançamento de peso, martelo, disco e dardo. O arremesso de peso, a esfera é bem pesada, né? Ela pesa 7 quilos, né? 7 quilos na modalidade masculina e 4 quilos na modalidade feminina. Então é bastante pesada e vence aquele que conseguir a distância maior. A regra, como se diz, com apenas uma mão, os atletas jogam o peso ou o martelo mais longe que consegue. Mais longe que consegue, né?
Então, o decátulo é a prova do homem e o heptátulo é o nome das provas das mulheres, né?